Um tema importante para você, tá? Você sabia que o seu carro não pode ser recolhido numa blitz ou qualquer operação, né? Abordagem apenas pelo não pagamento do IPVA? Pois é, tem esse recorte específico, tá? O não pagamento do IPVA. Tem uma lei que proíbe a apreensão ou retenção do veículo. E é isso que a gente vai esclarecer para você que está acompanhando agora. Tô, Tiago, como é que a gente se livra de uma dessa, caso de fato não tenhamos pago aí o IPVA? Muito bom dia. Bom dia. Bom dia, Thaís. Bom dia, Marcos. Prazer estar falando com vocês aqui mais uma vez em relação ao assunto que pode estar esclarecendo aí tanto o contribuinte como também o consumidor. Pois é, Marcos, nós tivemos essa decisão, já começamos ressaltando que é uma decisão liminar, tá? A gente não tem o mérito do processo ainda definido, e ele autorizou, com fundamento na lei estadual de 2020, a devolução do veículo, e a gente teve uma alteração no Código de Trânsito Brasileiro ainda em 2016, então a gente agora fala apenas em remoção e não mais apreensão do veículo. Mas ele determinou a devolução, né, do veículo, fundamentado no artigo 1º dessa nossa lei estadual 83/11/2020, que diz não ser possível a remoção do veículo caso você não tenha o pagamento do IPVA e das obrigações acessórias, como licenças e seguros de natureza ambiental, tá? Licenças ambientais. Porém, a gente já tem que fazer essa diferenciação. Essa lei não acoberta as situações em que você não tem o licenciamento anual do veículo. Não pagou ali a amarelinha, como a gente conhece. Exatamente, porque a gente tem que fazer a diferenciação do IPVA, que é um imposto anual que deve ser pago, só que o licenciamento, Thaís, ele engloba diversas outras situações, além do mero pagamento do IPVA. Dentre eles, o seguro DPVAT, as licenças ambientais, inclusive eventuais multas. Então, o veículo só está licenciado necessariamente quando você cumpre uma série de outras obrigações, inclusive de natureza de fiscalização, implementada pelos Detrans estaduais. Mas o licenciamento, ele só é considerado completo, vamos dizer assim, quando você cumpre com todas essas obrigações, a amarelinha, os seguros ali inerentes às multas que cabem ao veículo, mas também o IPVA. Tanto que você só recebe o documento obrigatório depois que você paga tudo. Na combinação, então, né? na hora da blitz, você disser assim, eu não paguei o IPVA, portanto não tenho meu documento obrigatório. O que você vai oferecer para o agente de trânsito? Perfeita. Essa sua diferenciação é fundamental para a nossa discussão aqui hoje. O que é que acontece? De fato, você não pode ter o veículo removido, até porque, veja, independente da lei estadual, sabe, Marcos, você não tem no Código de Trânsito Brasileiro nenhuma multa ou nenhuma obrigatoriedade ou previsão de remoção caso você não pague o IPVA. Todas as situações que tratam da remoção do veículo, elas são justamente ligadas à falta do licenciamento anual. E a gente já teve discussões recentes, inclusive em sede de uma ação direta de constitucionalidade do STF, discutindo essa vinculação do fornecimento do licenciamento ao pagamento do IPVA e obrigações acessórias, isso ainda no final de 2019 início de 2020, acho que foi a ação direta de constitucionalidade 2998, e o STF já pacificou a questão. Disse sim que você pode vincular a entrega do licenciamento ao cumprimento específico das outras obrigações, inclusive, dentre elas, o pagamento do licenciamento. Está lá nos artigos 124, 128 e 131 também do Código de Trânsito Brasileiro. Agora, doutor Tiago, isso é uma coisa que a gente argumenta com o policial, sempre bem-humorado, né? Aquela figura gentil ali na madrugada, né? Cara bonita, olha pro cidadão vindo de uma festa, né? E aí a gente argumenta com ele, assim, educadamente, claro, ele vai entender, é óbvio, ou a gente libera o carro e pega depois, ou tenta evitar com a saída dele, claro, sempre com muita educação, ambas as partes ali, né? Esse estilo que os advogados têm, por exemplo, que eu admiro bastante. Como é que isso é possível no momento da abordagem? Bom, primeiro, Marcos, uma dica prática para o nosso ouvinte é a seguinte: a gente tem que fazer uma diferenciação e saber exatamente naquele momento qual é o motivo da autuação. Porque, veja... Eu posso perguntar ao policial. Sim, na verdade... E ele educadamente irá me responder. Na verdade você tem o direito e ele tem o dever de informar a autoridade policial. Servidor público, é pago com meus tributos, né? Sim, claro. Com toda essa educação, esse zelo e esse fino trato que você trouxe aqui. Costumeiramente, que nós vemos por aí. Né? Inclusive, agradeço em nome de todos os colegas aqui os elogios feitos à classe dos advogados, mas é direito do contribuinte ser informado de qualquer ato de polícia que está sendo executado. Então, por que é importante a gente saber isso? A gente sabe que anualmente nós temos aquela tabela do pagamento do IPVA
Então, somente a partir de uma determinada data, que é estipulada pelo Estado, é que você considera que o seu veículo está irregular. E é justamente não por conta da falta do pagamento do IPVA, e sim porque a partir daquele momento você já está com o licenciamento atrasado. Então, antes de chegar essa data, que é conhecida anualmente, nós temos aquela famosa tabela das terminações placas, né? de 0 a 9. Então, nesse interstício, nesse intervalo, você não há que se falar de remoção por conta de pagamento de IPVA. Agora, após o último decurso do prazo, a autoridade estadual informa, a partir de quando o seu licenciamento está vencido, então você não pode ter essa remoção. Então, por isso que é importante saber da autoridade policial. Ok, qual é o motivo da minha atuação? Qual o motivo da minha pretensa remoção? É a falta do IPVA? Agora, claro que isso exige do consumidor e do contribuinte essa informação prévia e ter acesso a essa informação bem direta com esse trabalho tão importante que vocês estão fazendo aqui hoje. Porque, na verdade, o que ocorre? A maioria dos condutores parcela o IPVA em 6 meses. Eu vou dar um exemplo aqui de um final de um carro placa zero, que inicia ali a sua obrigação de pagamento do IPVA no meio do ano. E aí ele vai até o mês de dezembro em dívida com o IPVA. Não paguei o IPVA, mas estou em dia com o licenciamento, estou em dia com multas que porventura apareceram ali e foram cometidas. E tá tudo pago, mas o IPVA eu não paguei. E aí esse documento ele está válido até dezembro do ano vigente. Então já a partir de janeiro, como eu não recebi o documento obrigatório por não ter pago o IPVA, eu posso estar sujeita aí a uma remoção de veículo numa blitz? Pode sim, nesse caso específico. Mesmo tendo pago todas as outras obrigações. Exatamente, porque na verdade o Código de Trânsito Brasileiro, ele vincula o licenciamento ao pagamento de todas as obrigações, além de eventuais fiscalizações. Então veja, não é simplesmente o pagamento, tem uma série de outras obrigações. Isso está disposto no artigo, por exemplo, no artigo 231 do Código de Trânsito Brasileiro. E, mais uma vez reforçando, essa matéria específica, ela não está contemplada, nessa lei estadual 8311. Também é importante trazer até para os profissionais do direito que nos acompanham nesse momento, que existe uma ação direta de inconstitucionalidade desde o ano de 2020, em desfavor dessa lei estadual. E, como é uma lei curta, de apenas 2 artigos, o objetivo dessa ação direta de constitucionalidade é justamente que o STF reconheça a inconstitucionalidade da atuação do Poder Legislativo Estadual por invadir a competência da União. Isso lá previsto no artigo 22, inciso 11 da Constituição, informando que essa competência seria privativa da União e o Estado acabou por invadir quando disciplinou essas matérias nesse regramento estadual. Agora, Tiago, claro que a gente sabe que o embate jurídico, a gente pega a letra da lei, vê a inconsistência ali, onde a gente consegue agir, buscando, né, legalidade também. Mas o que é que levou como motivador essa questão do veículo? É porque, em muitos casos, além de ser um bem, né, privado, né, pertencente ali ao cidadão, por alguma questão ou outra não efetuou o pagamento, mas em alguns casos também é de uso comum da casa, de uso para trabalho, tem algo a ver com isso? Eu me refiro, por exemplo, aos motoristas por aplicativo também. Marcos, é importante a gente dizer que antes de qualquer... Seria o aspecto social Antes até de abordar esse aspecto, como a gente está tratando de impostos, a gente tem que saber que existe uma vinculação direta a dizer que o contribuinte ele só está obrigado, até por uma questão de previsão constitucional, a fazer aquilo que está previsto especificamente como obrigatório em virtude de lei. Em virtude de lei. Antes de a gente discutir a questão social envolvida nessa matéria. Então, se você não tem uma previsibilidade de obrigatoriedade ou de sanção pelo não pagamento do IPVA, como você não tem no Código de Trânsito Brasileiro, então você não pode permitir que qualquer autoridade ela exerça a remoção do veículo, e aí sim, se isso for feito em não conformidade com a lei, você pode ter a possibilidade de transferir essa repercussão financeira para a própria autoridade, o próprio órgão de Estado que lhe impôs aquele prejuízo. Então, essa é uma situação clara. Agora, a gente também tem que entender que essa lei, mais uma vez, estadual, ela não é um cheque em branco para o contribuinte para deixar de pagar suas obrigações, tá? E sabendo que essa lei específica, às vezes a gente tem uma ideia de aplicar uma extensão de uma lei para todo e qualquer tributo. Não, essa é uma lei estadual que, repito, está sob análise do crivo do STF. Ela toca tão somente as questões voltadas para o IPVA e as licenças, o IPVA, perdão, e as obrigações financeiras correlatas aos veículos automotores.
Então, só para deixar claro, a lei estabelece que não se pode proibir, não se pode remover, né, apreender veículos por falta de pagamento de tributos, entre eles o IPVA. Mas tem também esse prazo que decorre para que o contribuinte faça o pagamento e fique em dia com as suas obrigações. A partir da saída desse calendário de pagamento, aí sim o contribuinte ali, o condutor, ele está sujeito à remoção do veículo. Então funciona assim, Thiago. Exatamente, funciona assim. E mais uma vez lembrando que o IPVA é só uma das etapas do processo que pode englobar o processo de licenciamento. Até porque, comumente sabemos, temos aquelas famosas, às vezes, vistorias e diversos outros procedimentos administrativos para que você conclua em si aquele processo anual de licenciamento do veículo. Pois é, e é bom você, no momento da abordagem, ter todas as outras coisas no carro em dia, né? Por exemplo, funcionando perfeitamente. Luz de ré, luz da placa, luz da frente, placa não amassada, não desbotada. Porque quando ele perceber que você é muito inteligente, aí o policial, ok, então vamos verificar todos os itens do seu carro. Liga a seta da esquerda, liga a seta da direita. Vai dar problema. Disse, infelizmente o senhor tem aqui uma multa, vai levar agora por conta disso. Mas eu gostaria muito de ver esse diálogo, né? Um cidadão e o policial ali diante de todos. Teve um dia que eu fui abordado, falei aqui pra turma, né? Era lei seca. E aí eu tinha, claro, quando saio, evito esse consumo, só bebida zero para não ter problema. Aí cheguei, dei boa noite à policial, ela, obviamente, claro, em função do ruído do ambiente, não ouviu, não respondeu. E talvez a camisa do time que eu tava não era o dela, ela também não quis nenhuma proximidade. Fui fazer o teste, dei boa noite, também o ruído do ambiente, o funcionário não respondeu, não é? Aí quando o meu deu zero, aí eu gritei, Botafogo, porque era o jogo do Botafogo e o Botafogo tinha vencido. Aí fui embora, né? Aí a minha esposa falou, você provocou o policial? Não, eu fui educado desde o início, passei por 3 servidores públicos, mas em função do ruído, lhes dei boa noite e nenhum respondeu. Todos com mão para trás, olhando para mim com aquela cara séria. Claro, fruto, né, dos vários treinamentos que eles fazem. Então, eu gostaria muito de ver esse diálogo do cidadão argumentando com o policial. Disse, olha, PVA, realmente o senhor não pode, com base na lei, não está possível, não é permitido. Isso cidadão. E aí, como vai ser as testemunhas ali no entorno? Por isso que eu admiro os advogados, porque mesmo no momento de tensão, consegue lembrar a lei, consegue usar o português correto. Porque uma palavra que o cidadão diga errado... Os caras estão ali numa tensão, um trabalho realmente que exige muito cuidado. Por isso que eu quero ver você argumentar. Eu tiro o chapéu, porque realmente é muita responsabilidade. É você sair para lidar com bronca. Eu entendi. A verdade é essa. Eu entendi, mas enfim, certo? né? O importante era a gente tornar essa discussão, e vale lembrar aqui que isso começou com uma ação movida pela proprietária do carro, diretora escolar, Lucrécia Márcia Falcão Silva. Ela entrou com um mandado de segurança, tem aqui um número gigantesco, para reaver justamente o seu bem com base nessa questão legal. Se é lei, tem que ser cumprida, por isso que a gente trouxe o doutor Tiago Oliveira hoje para esse debate tão relevante. Como ele bem colocou, é decisão liminar. Ela pode cair a qualquer momento, mas enquanto estiver em vigor, vale a pena, obviamente, você ter essa defesa também. Obrigado, doutor Tiago. Caso eu tenha deixado de explorar o que o senhor considere relevante, a palavra final é sua, por favor. Nada, obrigado mais uma vez a você, Marcos, mais uma vez, Thaís. Só finalizando, esse seu comentário, né, mesmo sabendo e mais uma vez louvando aqui o trabalho da Polícia Militar de Alagoas, que a gente sabe que faz um serviço essencial, a gente sabe que você está conduzindo isso de maneira leve, nossa conversa leve, mas você pontuou uma situação interessantíssima, porque a própria lei, ela diz que se a autoridade policial identificar exatamente isso que você falou, qualquer outra irregularidade na estrutura do veículo ou qualquer outra situação, você pode sim ter seu veículo removido. Então, você sai da exceção por conta do IPVA e cai na regra comum e vai ter seu veículo recolhido ao pátio. Detalhe, remoção essa que é infração grave com 7 pontos, R$293 a mais nessa conta. Agora, uma dúvida aqui. Você teve o carro removido ali dentro do âmbito da lei de que não poderia ser removido. Você tem direito ao ressarcimento pelos custos de depósito? Porque você sabe que é meio mundo de taxa, né? Que você tem que pagar. Algum constrangimento que a pessoa tenha passado, né? Duas situações distintas. Pelo âmbito da lei, na verdade, como a cobrança, como a remoção ela foi de maneira irregular, não há de se exigir para a devolução do veículo qualquer cobrança. Inclusive, isso está na própria decisão que a gente está versando aqui. Isso é um ponto. E como o Marcos colocou, eventuais constrangimentos, além de prejuízos,
claros podem ser exercitados pelo contribuinte, além das indenizações para apuração de responsabilidade civil. Pois é, porque a pessoa, digamos que é um entregador de bolo, desses bolos, né? E aí no momento do caminho de levar para o cliente passa por isso. Aí, além de tudo, teve o bolo, na hora que foi tirar do carro, deu uma quebrada, atrasou o evento lá da moça, a moça teve que pegar um táxi depois, tem custos envolvidos. E aí ela vai ter que ser ressarcida de alguma forma. Enfim, né? Vamos aguardar a repercussão desse caso. Doutor Tiago, fica atento aí, porque qualquer coisa o senhor volta pra gente falar novamente disso. Uma boa semana produtiva. Valeu. Vamos para um rápido intervalo. Essa primeira hora aqui do Jornal da Mix tem oferecimento de Med Rádio. Tá